Como explicar a alguém que não tem tradução? Sim, tudo bem com você? Eu sou Laurent, nascido na Transilvânia. Embora na minha certidão de nascimento esteja escrito que sou romeno, minha língua materna é húngaro. Vivi 23 anos na Alemanha e hoje moro no Brasil. Sou casado com uma brasileira e aqui neste canal compartilho o que é viver entre culturas. Hoje eu quero falar sobre 5 palavras do húngaro que não tem tradução direta em português. Mas, mais do que isso, quero te mostrar como cada uma dessas palavras representa um pedacinho da Hungria, do jeito de pensar, sentir e viver. Elvágyódás. Essa palavra é difícil até de pronunciar para quem não fala húngaro. Elvágyódás é o sentimento de querer estar em outro lugar, mas não de forma triste, como a saudade. É mais como uma nostalgia por algo que você nem viveu ainda. É como estar num lugar bom, mas ainda assim desejar algo distante. Quando eu morava na Alemanha, eu sentia muito elvágyódás da minha infância na Transilvânia. Mesmo que racionalmente minha vida estivesse melhor, havia esse sentimento vago de querer voltar para um tempo ou lugar que talvez nem existisse mais. No português, não temos essa palavra. Em alemão existe algo próximo, Fernweh, mas não carrega exatamente a mesma melancolia sonhadora. Cifro. Cifro em húngaro não tem nada a ver com dinheiro. É o nome de um tipo de bordado tradicional da Transilvânia, especialmente da região de Kolotosek. Mas não é só bordado. A cifra é uma linguagem, cada padrão, cada cor tem um significado simbólico. Minha avó ou minha avó fazia cifras. Ela não sabia escrever muito bem, mas sabia codificar emoções e histórias em tecidos. Isso é cifra. Você vê como traduzir uma palavra que carrega arte, história, identidade. Isso mostra como o idioma húngaro se conecta com as raízes da terra. Hiányzik. Essa é uma palavra que os brasileiros costumam aprender logo, porque ela significa algo próximo de sinto sua falta, mas o verbo hiányzik é impessoal. Ele não diz que você sente falta de alguém, mas que essa pessoa está em falta com você. Exemplo, hiányzol. Literalmente seria você está me fazendo falta. É um sentimento passivo, dolorido e poético. Quando fui embora da Hungria para viver na Alemanha, eu dizia muito isso para os meus amigos. E hoje, morando no Brasil, eu penso nessa palavra cada vez que escuto a palavra saudade. Mas ela não tem o mesmo peso. Pálinco. Ok. Essa aqui você pode pensar, mas, Laurent, isso é só uma bebida, né? Não, pálinka é uma instituição cultural, é uma aguardente feita de frutas, geralmente damasco ou ameixa, e representa hospitalidade. Na Hungria, se você vai visitar alguém, eles te oferecem um café e uma pálinka. Se é casamento, funeral ou visita ao médico, sempre tem pálinka. É mais do que álcool, é comunhão e calor humano. No Brasil, a caipirinha tem uma função parecida, social, acolhedora, mas ninguém oferece caipirinha no café da manhã. Ou espero que não. Megszentségteleníthetetlenséges... Não posso falar isso. Pode já. Megszentségteleníthetetlenségeskedésekért. Sim, isso é uma palavra. Significa algo como por causa de seu comportamento, como se vocês não pudessem ser profanados.
é uma brincadeira do idioma húngaro, com sufixos e prefixos, e mostra como a língua é maleável, criativa e incrivelmente lógica, ao mesmo tempo que é impossível de traduzir literalmente. Não é uma palavra usada no dia a dia, mas ela é famosa entre os húngaros, meio que um símbolo do qual complicada é linda nossa língua pode ser. Vamos tentar de novo, não? Megszentségtelen hitetlenségeskedéseiteket. Agora ficou melhor. Essas 5 palavras não têm equivalente direto em português, mas, mais do que isso, elas mostram que uma língua é mais do que vocabulário, é uma forma de ver o mundo. Como um húngaro que viveu na Alemanha e hoje vive no Brasil, aprendi que o idioma é também um espelho da alma de um povo. A forma como vês, diz, sinto sua falta, como você oferece uma bebida ou como você borda uma toalha. Tudo isso diz algo sobre quem você é e de onde você vem. Gostou desse conteúdo? Se você quiser a parte 2, com mais palavras curiosas do húngaro, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, Vislat, tschüss, tchau, szia!